Oi, pessoal, tudo bem? Agora eu vou tratar de uma coisa bastante interessante, que é a preparação do papel para as pontas de metal. A gente tem diversos tipos de metais que a gente pode usar, como por exemplo o estanho. Esse estanho ele é livre de chumbo, né? Aqui é um pedaço da barra, né? A gente tem pontas, por exemplo, essa aqui é uma de alumínio. Essa aqui é uma de ouro, um pedacinho de ouro que eu consegui arrumar. E eu fui engastando nas lapiseiras, né? Isso aqui é uma ponta de latão. E aqui é uma ponta de prata. Também foi um brinquinho que sobrou e tal. E aí eu fui arranjando essas pontas desse jeito. Obviamente a mais acessível é o estanho, porque a gente encontra essas barras para soldagem, né? Ultimamente a gente tem encontrado essas barras de solda livre de chumbo, né? Porque o chumbo é tóxico. O estanho em si, a gente até consegue desenhar no papel, ele marca, ele faz uma marca, tá? Mas quando a gente aplica, a gente prepara a superfície, essa marca ela fica muito mais intensa. Algumas pontas também conseguem fazer marcas bem sutis, vou até demonstrar aqui, mas a gente não consegue, né? Não tem uma vivacidade, né? A gente precisa preparar, então, deixa eu gravar por partes, peraí. Então, a gente precisa preparar a superfície para que a ponta fique muito visível, né? Aqui foi um desenho de observação que eu fiz num copinho, para que a ponta fique extremamente visível. Essa preparação, não sei se dá para perceber no vídeo, é uma camada vou chamar de tinta, tá? De tinta branca, espalhada na superfície do papel. Lógico, pode ser cores assim, azul clarinho, rosa, cinza, tá? O que a gente precisa ter cuidado é que nessa tinta, né? Aqui eu tenho um guache escolar que eu vou usar, que essa tinta tenha bastante carbonato de cálcio na sua fórmula, né? Em alguns momentos em alguns guaches assim, eu até misturo um pouco do carbonato de cálcio, porque é o cálcio que vai fazer a ponta reagir no papel e liberar, né, o metal na superfície do papel. Como que a gente prepara? Né? A gente pode fazer o carbonato de cálcio, pode usar mesmo o próprio carbonato com espessante, pode ser um CMC, a gente pode misturar o carbonato, passar sobre o papel. A gente pode usar um jeito mais fácil, que é usar, por exemplo, um guache escolar, mesmo que ele tem bastante carbonato na fórmula, né? Que é o que eu vou fazer agora. E a gente pode usar para espalhar, em vez de um pincel, a gente pode usar um cartão desse para espalhar. Logicamente, os desenhos que a gente faz com as pontas, como eles são muito delicados, a gente não trabalha em grandes formatos, mas nada impede de fazer desenhos em ponta de grande formato, tá? Isso não é uma condição, né? Às vezes os artistas trabalham, né? Então, eu vou colocar um pouquinho, né, desse guache escolar e vou espalhar mesmo com o cartão. Por que que eu gosto de espalhar com o cartão? Porque ele penetra nas fibras, a superfície fica bastante lisa e não fica as marcas do pincel, né? Esse papel que eu tô usando, ele é um papel fino, é um sulfite, então, assim, lógico que ele vai enrugar muito mais fácil, não vai ficar assim, né,
superfície completamente plana, porque ele é muito fino, né? Ele vai reagir, a tinta tem água, né? Então ele vai reagir, ele vai ficar ondulado, né? E a gente vai ter que esperar secar, a gente tem que esperar secar bem, né? Agora eu vou usar um papel um pouquinho mais encorpado, que é um papel de gravura. Não é um papel que eu aconselho muito usar, não pelo preço nem nada, mas porque é interessante às vezes usar um papel mais com base em aquarela, vocês vão perceber, né? A superfície fica bastante marcada. É ideal que nesses papéis que tem uma superfície mais marcada, a gente passe. Ele enruga, mas obviamente ele não ondula tanto quanto o outro. É ideal que a gente passe várias camadas, né? Então, eu vou esperar essa aqui secar, depois eu vou passar outra camada. No sulfite não compensa passar mais camadas, porque um papel fino não vai aguentar. O ideal seria um papel de aquarela, um papel encorpado mais liso. Bom, agora que secou o toque, eu vou passar mais um pouquinho. Seria uma segunda camada. O que a gente tem aqui? O papel seco, né? Dá pra perceber a diferença de cor original do papel e com a cobertura, né, que a gente usou. E vou fazer o teste com as canetas, ou com as pontas de prata. Então, primeiro vou usar a ponta de prata. E passei até um pouco aqui do limite do papel, onde não tem o tratamento, né? Para vocês perceberem, dá pra ver melhor a intensidade, diferença de intensidade. Agora, a ponta de ouro. Bastante intensa. Vocês devem estar se perguntando se isso muda de cor com o tempo por causa das diferenças de metal. Essa aqui é a ponta de alumínio. Ó, a hora que pega aqui onde o papel não tem a cobertura, ele não marca, né? Essa é a ponta de alumínio. E a ponta de bronze. Latão, desculpa. É uma das mais intensas e essa aqui realmente, a hora que passa onde não tá tratado o papel, ela não vai pegar, né? E a barra de estanho de solda. Essa é interessante porque como ela não tem um formato redondo, dá para usar de outras maneiras. Mas o estanho, ele tem uma característica interessante, ele vai pegar um pouco mais no papel sem tratamento. Lógico que tratado, ele é bem diferente, né? Aqui no sulfite também a gente tem e com o tempo, cada uma vai oxidando de um jeito, né? O ouro, ele vai acabar ficando mais marrom, ó, a prata vai ficando mais escura, mais acinzentada. O alumínio, ele também vai ficando um pouquinho cinzentado. A tendência dele é dar uma esbranquiçada em alguns lugares. E o bronze, ele também vai ficar, talvez, amarronzado, esverdeado. Então, é a diferença entre um papel preparado e um papel não preparado.